Comunidade querida do canal Paz e Bem, gente amiga e querida da Pós TV 247, eu sou Mauro Lopes, está de volta o curso Retalhos da Nossa História. Você lembra? Eu lembro, quem é que vai esquecer? Vamos hoje retomar o curso Retalhos da Nossa História, com o nosso professor Pedro Lima Vasconcelos, interrompido em fevereiro, na aula de número 38. Para adentrarmos no século XX, aula 39 hoje, e aí vamos fazer a história das lutas do povo brasileiro ao longo do século XX. No intervalo, nós nos dedicamos a investigar os passos de Jesus Cristo na história, de Jesus na história, né? Uma abordagem realmente revolucionária da presença de Jesus. Foi muito, muito impactante, muito legal o curso. Pedro Lima Vasconcelos, você tá bom? Tudo bem, Mauro? Boa tarde para você. Boa tarde a quem nos acompanha. E que estejamos bem-vindos e bem-vindas novamente aos retalhos da nossa história. A história do Brasil, né? Agora vamos voltar novamente à história do povo brasileiro, com uma particularidade. Deixa eu só ajustar o nome aqui para todo mundo saber que o que está escrito aí Pedro é Pedro Lima Vasconcelos. Estou acertando aqui o nome do Pedro que aparece na tela aí para vocês. Pedro Lima Vasconcelos. E lembrar o seguinte, este curso, Retalhos da Nossa História, ele é resultante de um pedido seu, presidente Lula, para o Paz e Bem e para o Pedro Lima Vasconcelos. O que aconteceu? Vamos recordar. Lula estava preso. E na prisão, ele começou a assistir a programação do canal Paz e Bem e um dia topou com o curso de Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro. É um curso fantástico, maravilhoso, que era para ter 8 aulas, né, Pedro? Acabamos com 12. Por aí, 11, 12. Por aí. Foi um negócio... Vai como todos os cursos do Pedro, a gente tem uma programação e depois aumenta muito. E aí, quando o curso estava se encerrando, o Lula mandou um bilhete para nós dizendo, não parem de contar as histórias do povo brasileiro. O Lula, de fato, se encantou, se apaixonou pela história de Canudos, pelo curso, tornou-se um grande propagandista, aluno destacado da sala de aula, e aí pediu a nós que a gente continuasse contando a história das lutas do povo brasileiro, e foi o que nós fizemos, lançando o curso Retalhos da Nossa História. Passamos século por século, né? Século XVI, XVII, XVIII, XIX, e aí, quando fomos começar o curso de Jesus da História, interrompemos no finalzinho do século XIX, para retomar hoje, né? Retomar hoje, contando a história a partir do século XX. A aula de número 38, Retalhos 38, o título foi Movimentações Populares em torno da abolição. Tratamos, então, de liquidar as mistificações que dão conta da abolição ter sido obra e graça da princesa Isabel. Pedro mostrou para nós que o assunto era muito mais complexo e envolvia muita mobilização e luta do povo brasileiro. Foi uma aula realmente muito... Bom, todas as aulas do curso foram muito legais e especiais. Então, estamos aqui de volta para retomar retalhos da nossa história. É isso, né, Pedro? Exatamente. E foi bom que você fez a memória, porque o assunto de hoje tem muito a ver com essa abolição feita pela metade. Quer dizer, aquilo que dependeu do poder constituído para acontecer, ficou pela metade. Ou seja, uma abolição formal em que o contingente de matriz africana e sua descendência se via livre, mas também destituída, né, de qualquer possibilidade de uma recomposição digna, minimamente digna da vida, né? E isso vai sendo arrastado, né, de diversas maneiras e chega, por exemplo, no episódio ou no assunto que a gente vai tratar hoje. Conhecido como a revolta da vacina. Segura aí, porque o que você vai assistir hoje vai mudar completamente a sua visão sobre uma parte, um pedaço, um trecho relevante da história do Brasil, ainda mais agora, em tempos de pandemia.
O que você vai assistir hoje aqui com o Pedro Lima Vasconcelos vai mudar completamente o senso comum em relação... Sabe essa historinha que a gente ouve? Oswaldo Cruz, herói, trouxe a saúde para o povo ignário do Rio de Janeiro. Espera lá que você vai ver. Mas antes, como eu dizia, o curso Retalhos da Nossa História tem um antecedente, tem sua origem, tem a sua biografia, e a sua biografia funda-se no curso do Pedro sobre Canudos, de Belo Monte o Belo Monte de Antônio Conselheiro. O curso do Pedro virou este livro. Tá aqui, lindo livro, por sinal, uma das capas mais bonitas que eu já vi até hoje. Tá aqui esse livro, lançamos o ano passado, foi lançado o ano passado. Canudos, início desse ano. Início de 2020, claro, bobagem. Antes da eclosão da pandemia. O lançamento em São Paulo foi feito às vésperas da pandemia, que a gente não tinha ideia que viria. Né? A gente ainda não tinha ideia da pandemia. Né? Estavam as primeiras notícias sobre a eclosão da epidemia. E aí fizemos o lançamento em São Paulo e não houve continuidade nos lançamentos, porque logo depois veio a pandemia. Então está aqui Canudos, de Antônio Conselheiro, Lula da Silva. Linda capa. Tá? E agora, qual é a novidade? Saiu a edição e-book. Acabou de sair a edição e-book do livro. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês verem. Onde está? Está aqui. A edição... Um minutinho só. A gente agora, lá no 247, usa outro programa. E aí eu tenho dificuldade com os programas, com um jeito e outro jeito. Espera um pouquinho só, já vou ajeitar para nós, que eu quero mostrar para vocês o que é este e-book do livro do Pedro, do nosso curso aqui, Retalhos da Nossa História. Gente, maravilhoso. Vocês vão ver. Maravilhoso mesmo. Então, está disponível agora em e-book. O lançamento foi... Um minutinho só. Está aqui. Pronto. Vamos ver se eu acerto agora aqui. Realmente me peguei aqui fazendo uma confusãozinha, mas acho que agora já está. Pronto, vamos partilhar aqui. E o pessoal que nos assiste há de entender, porque eu mandei a informação que o Salvio, não é, editor da Cotter, né, isso, pela publicação da obra, ele me mandou a notícia faltando 5 minutos para a gente começar. Para começar, exatamente. Está aqui. Um abraço ao Salvio, né, e, enfim, foi agorinha mesmo, está saindo do forno, pelo menos a notícia. Então, o livro continua sendo como e-book, assim como a edição aqui física do livro, uma edição da Cotter Editorial, em parceria com a editora 247. A editora 247, nesse momento, em relativo recesso, mas foi o último lançamento da editora 247 na primeira fase dessa editora, em conjunto com a Cotter Editorial. A Cotter Editorial do nosso Salvio. Lindo livro, lindo livro. Então, está aqui na tela, vocês estão vendo aí. Na Amazon está disponível, então, o livro do Pedro. Deixa eu ver o preço, eu não estou achando o preço aqui. Ali, R$19,90. Nossa, muito barato. R$19,90. Então, tá. Eu coloquei na descrição do vídeo o link. Quem quiser comprar o e-book Canudos, de Antônio Conselheiro, Lula da Silva. Pedro, parabéns. Esse livro é uma maravilha. Parabéns a nós. Você tem o livro. Esse cartório, meu amigo. Eu tenho, graças a Deus, graças a Deus. É um livro denso, um livro... Tá aqui, deixa eu ver aqui, são 223 páginas, 224 páginas. Então, é um livro denso, realmente tem todas as aulas do curso de Canudos e mais. Tá? Tem material inédito aqui, que não foi apresentado nas aulas do curso, né, Pedro? Tem um acrescento, vamos dizer assim, né? Tem. Tá? Tem bastante coisa nova aqui. Se você quiser assistir o curso de Canudos, basta ir na playlist no canal Paz e Bem, tem uma playlist com todo o curso, assim como tem uma playlist com o curso de Jesus, assim como tem uma playlist só para o curso de retalhos. Aqui na Pós TV 247 não tem playlists organizadas para isso, mas você vem ao canal Paz e Bem e encontra as playlists.
É isso. Legal, né? Muito, muito legal. Parabéns. Gente querida, aproveitem. Parabéns a nós. Aproveitem, aproveitem. Pois bem, vou começar provocando o Pedro nesse início de aula da revolta da vacina, exatamente com este olhar, o olhar das elites do Rio de Janeiro, o olhar da historiografia oficial, da historiografia das elites brasileiras, do que foi... Opa, errei. Do que foi esse tema... Aqui. Esse tema da revolta da vacina. Está aí a imagem, Pedro? Está a caricatura, a charge. Veja, gente, olha isso aqui. Então, o grande Oswaldo Cruz, branquinho, limpinho, Recém-chegado de sábio. Paris. Né? Ele limpando delegacia de higiene, ele limpando o Rio de Janeiro contra a vontade desse povo preto, sujo, imundo. Tá aqui, ó. Olha, é um negro, evidentemente, é um negro. Olha a boca do negro, olha o que está escrito aqui. Favela. Favela. Dá para entender a história do Brasil, né? Dá para entender tratando de alisar o cabelo do negro, né? Tratando de alisar. É um impressionante. Realmente, essa caricatura é algo chocante. Chocante. E aí vem aqui embaixo, tem no texto dessa charge, assim, Oswaldo Cruz, ele diz assim, com que parasita se coçava a polícia? E aí vem, tirando sarro dos negros do Rio de Janeiro. É isso aí. Pedro olha o fundo, Mauro. Olha o fundo, abaixo do braço do Oswaldo Cruz, o morro. Aqui, O morro, exato. O morro, os morros, né? Na verdade, essa cabeça de negro aqui é a representação de um morro também, né? Da favela. Para o morro, exatamente. Remete para o morro. Favelas, as favelas. Chocante. Essa imagem realmente é muito chocante. Fala, Pedro, o que foi a revolta da vacina? Em outra charge que eu lhe mandei, não sei se você tem como mostrar aí para o pessoal, né? Oswaldo Tenho Cruz, sim, eu vou localizar. Ele aparece com um jaleco, e no jaleco há a inscrição, o esfolador. Né? Então, só essas imagens, elas já obrigam, né, a que nós pensemos o assunto para além de uma simplificação que costuma aparecer, né, nos manuais, nos livros de história, muitas vezes utilizados nas escolas, na educação formal, né, de que, então, a revolta da vacina teria acontecido porque a população ignorante, suja, maltrapilha, sem hábitos de higiene, etc., essa população se recusava, né, a adotar os modos civilizados, né, trazidos pela República, pelas autoridades, e dentro desse conjunto de autoridades, né, emergindo, então, a figura, né, de Oswaldo Cruz, o sanitarista, o famoso sanitarista. Então, certamente as coisas eram muito mais complicadas, né, e a historiografia brasileira tem tratado de revisitar esse assunto no sentido de identificar as questões em jogo, né, que, de alguma maneira, eclodiram juntas, né, em conjunto, né, naqueles dias de revolta, basicamente entre o dia 31 de outubro de 1904, a data da promulgação da lei da vacina obrigatória, né, até o dia 20 de novembro, quando a coisa voltou ao controle, né, ao controle das autoridades. Vejam aí a tal charge a qual eu fazia referência. Né? Então, impressionante. O esfolador, né? As pessoas sendo agarradas, né? sendo puxadas pelo pescoço, né? como se fossem animais, como se fossem cavalos.
Aqui me parece ser Zé Povo, alguma coisa assim. Exatamente, exatamente. Então, era a luta da civilização e contra a selvageria, mas aí você tem a inversão dessa lógica, né? Na medida em que o civilizador, mais uma vez, isso não é novidade na nossa história, né? Ele, então, aparece, né, da maneira bruta, né, como costumava ser, né, a característica do nosso processo, né, que vem desde os tempos da colônia. Mauro, nós estamos vendo você procurar alguma coisa sobre a Lei Áurea. Ah, ótimo. Eu estava exatamente para trazer para vocês essa comparação. Né? Veja aí, então mostre aí. Essa comparação. Estava fazendo a conta aqui dos anos. Nós estamos com 16 anos de... Exatos 16 anos da libertação. Então, essas imagens são imagens que remetem diretamente à construção mental, emocional, social e econômica de um país, de uma elite profundamente pautada pela escravatura, né? Pela escravidão. Exatamente. E que fez de tudo para que a abolição formal, né, ela não fosse acompanhada de medidas que minimamente proporcionassem a essas pessoas libertas do cativeiro de recomeçar suas próprias vidas. Né? Mauro, me aparece aqui uma expressão que eu estou mudo. Você me ouve? Sim. Então, vamos adiante. Vamos adiante. Então, tratava-se de suspender, né, os processos, né, que deveriam acompanhar a abolição. Se você pega nos Estados Unidos, cuja abolição tinha acontecido uns 20 e poucos anos antes da abolição aqui no Brasil, né, com todas as precariedades, né, as pessoas libertadas do cativeiro receberam condições para recomeçarem suas vidas em novos moldes. Aqui no Brasil, não. Né? Em grande parte, o golpe dado pelos militares com apoio da elite, principalmente a cafeicultora, que resultou na República, tinha a finalidade de sustar um processo, ao que parece, estava sendo levado adiante, não por benevolência da monarquia, mas por consequência lógica, né, do que tinha sido o decreto da abolição, né, visando a possibilitar justamente, né, a recomposição das vidas, né, dessas pessoas, né, agora em novas condições. Então, a gente tem, né, a passagem, né, do regime pós-abolição e pós-monarquia, porque não é coincidência que a República vem logo depois da abolição, a gente passa a uma fase em que, embora o hino da República diga cinicamente: nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país, hoje o rubro lampejo da aurora acha irmãos, não tiranos hostis, o que a gente vai assistir, particularmente no Rio de Janeiro, a capital do país, né, é uma mudança de roupas, uma mudança de linguagem, uma mudança de símbolos, uma mudança de modos para que as relações de domínio continuem praticamente inalteradas. Então, some-se a isso, Mauro, o fato de que na virada do século XX, ou na virada para o século XX, o mundo está vivendo uma revolução tecnológica muito importante. Né? Então, a eletricidade tinha acabado de ser inventada, né, ou descoberto, né, o uso, né, dessa energia, o avião estava por ali, o telefone, o automóvel, a refrigeração. Né? Então,
inovações tecnológicas que traziam possibilidades importantes de mudança no cotidiano da vida das pessoas, né, em vários âmbitos, né? Também, durante o século XIX, foram descobertos os micro-organismos que produziam as infecções no corpo humano. Então, a invenção de remédios, de vacinas, né, contra doenças que, durante tanto tempo, se mostravam extremamente letais. É claro que não se inventou apenas coisa boa, digamos assim. Inventou-se também a metralhadora, inventou-se também, né, inventaram-se também modos de utilização de gases tóxicos, né, para, enfim, para efeitos de guerra, inclusive, para uso em guerra, né? Enfim, muita coisa mudava, né, nesse tempo, né? E havia aquela sensação de que, a despeito dessas últimas referências que fiz, a humanidade estava avançando, né, para um novo patamar de civilização, de progresso, etc., etc. As cidades iluminadas, né, tudo isso caracterizava uma situação de otimismo histórico. Marcou o século XIX, no âmbito das elites, principalmente na Europa, e isso ia chegando com atraso, né, aqui ao Brasil, depois de atravessar o Atlântico, né, e passar para a margem, o lado sul do Equador. Enfim, um outro campo também de inovações, Mauro, importante para a gente entender esse cenário no qual vai se desenrolar a revolta da vacina, é o desenvolvimento de uma nova ciência, o urbanismo. Então, o urbanismo como uma ciência destinada a pensar o tecido da cidade, pensar a geografia da cidade, pensar a articulação dos espaços e das artérias, né, ligando os vários cantos das cidades. E, particularmente, isso tinha um especial destaque, e isso chegou ao Brasil, porque muita gente da elite brasileira frequentava Paris, né? Acabei mencionando a cidade, né? Boa parte de filhos da elite ia estudar em Paris, e Paris tinha sido como que um laboratório dessa nova ciência, né, o urbanismo. E por que Paris? Entre tantas outras razões, pelo fato de que as elites dominantes tinham notado que os traçados das cidades antigas eram muito propícios para a criação de barricadas, de esconderijos, o que favorecia, segundo eles, as manifestações e as revoltas populares. Então, era preciso derrubar, né, construções onde as pessoas viviam e alargar os espaços abertos. Então, criar avenidas largas, praças, né? Isso haveria de dificultar as movimentações populares nos centros urbanos. E também por esta razão, não só, mas também, e essa razão teve um papel muito importante, foi feita a reforma urbana em Paris. As diversas revoltas acontecidas na França, desde a Revolução Francesa até a Comuna de Paris, em 1870, né, só fizeram aumentar a sensação da elite dominante de que era preciso fazer alguma coisa. Ora, Mauro, no caso... Bom, como você falou, né? Chegou com atraso aqui. Nós estamos falando aqui de início do século XX. A reforma urbana em Paris, ela acabou em 1870, durou de 1853 a 1870, exatamente no ano da Comuna de Paris. A Comuna de Paris, e que foi o último movimento que conseguiu alguma coisa ainda,
Por quê? Porque a reforma estava ainda sendo finalizada, mas tinha havido outras revoltas antes, 1948, 1930, e os urbanistas tinham percebido que, se você abrisse esses espaços, grandes avenidas, grandes praças, eu não sei mais o quê, essas movimentações, essas articulações populares ficariam dificultadas. Isso chega com atraso ao Brasil, né? E chega ao Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, já no final do século XIX, ele começa a viver esse ímpeto modernizador por parte das elites republicanas, né? E havia razões para isso, ou não havia? No Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro estava cheio daquelas moradias precárias, fétidas, não higienizadas, em que só viviam pobres. Lembrem, as pessoas que acompanharam os retalhos do surgimento dos cortiços, nós fizemos referência a isso quando tratamos, Mauro, da greve dos ganhadores e ganhadeiras lá de Salvador, nos anos 50 do século XIX. Né? O Rio de Janeiro ainda mais. Era muito pobre morando na cidade, no centro da cidade, morando em lugares que justamente eram feios, eram feitos de ruelas, de vielas, tudo isso representava um incômodo. Né? E já desde os anos... Situação denunciada de maneira... em tons realistas e de denúncia mesmo, na obra do Aloysio Azevedo, de 1890, o Cortiço, 1890. Exatamente. Finalzinho do século XIX. Né? Exatamente. Então, já em 1893, um prefeito chamado Barata Ribeiro, homenageado com o nome de uma rua, se não me engano, em Copacabana. Isso. Ele avança sem dó nem piedade contra um dos principais cortiços que existiam na cidade, na época, chamado Cabeça de Porco. E existe, inclusive, uma charge também, dando conta de que uma barata devora um porco. Uma charge da época. Referindo-se o quê? À demolição sumária. Puxa, eu não sabia. Existe uma expressão, cabeça de porco, que até hoje se usa. Eu ouvi poucas vezes na vida, mas ouvi, fazendo referência exatamente a um lugar que é um lugar onde mora a ralé, lugar pois sujo. É. Esse era o nome pelo qual era conhecido um dos grandes cortiços da cidade. Tá. Ou seja, para quem não sabe o que é cortiço, né? Só a gente tem principalmente nas cidades grandes, quer dizer, aqueles casarões que eram divididos, né, por cortinas ou por biombos, né, e acabavam se tornando, cada um deles, uma habitação coletiva, uma habitação dividida, né, por não sei quantas famílias. Né? Então, em situações absolutamente precárias. Né? Bem, o Barata Ribeiro ele se volta contra este cortiço, mas você tem esse processo acelerado no início do século XX, na primeira década do século XX, com o prefeito Pereira Passos, que tinha estudado em Paris, Mauro, na época das reformas urbanas que lá aconteciam. E ele trouxe essa ideia para cá, no sentido de, vamos mexer nessa cidade. Vamos criar grandes avenidas. Por exemplo, a atual Avenida Rio Branco, para quem conhece o Rio de Janeiro, está ali no centro, né, no coração do centro antigo do Rio de Janeiro, ela resulta destas reformas, né, realizadas pelo prefeito Pereira Passos. As contas, elas não são conclusivas, Mauro, mas se diz que o Pereira Passos, em 3 anos, de 1903 a 1905, ele teria conseguido demolir 600 habitações coletivas e 700 casas que eram habitações não coletivas. Outros falam de 2.000 imóveis que ele teria conseguido
demolir. E isso por quê? Porque ele foi outorgado este direito de mandar destruir sem dó nem piedade, sem passar por maiores tramitações burocráticas, jurídicas, né? Era a chamada política do bota abaixo. Então, fala-se de umas 15 mil a 20 mil pessoas que foram despejadas dos seus lugares de moradia. Essas pessoas foram para onde? Primeiro, a gente tem que pensar quem eram essas pessoas. Em grande parte, essas pessoas eram ou oriundas da escravidão ou descendentes de pessoas que tinham saído da escravidão. Por exemplo, depois que acabou a escravidão, muitas das fazendas do Vale do Paraíba, produtoras do café, sobre o que a gente também fez um dos nossos programas, né, Mauro? Muitas dessas famílias migraram para o Rio de Janeiro. Ficaram desempregadas, né? As fazendas já não eram mais produtivas, né? A terra estava exaurida na sua possibilidade de produção, né? Essas pessoas foram para o Rio. E foram viver onde? Foram viver, né? Foram viver em cortiços. Então, para que vocês tenham uma ideia, não sei se está aí na tela, Pedro, estou botando aqui uma imagem do centro do Rio. Aqui, ó, isso aqui é um corte, é a Avenida Rio Branco. Exatamente. Tá certo? Ela cortou, isso aqui não existia, gente. Então, isso aqui tudo eram ruazinhas, havia os cortiços, moradias e tudo, e o sujeito passou que nem um trator por cima de tudo e construiu essa linha aqui, que é a Avenida Rio Branco, que foi uma avenida de grande... Era a Avenida da Modernidade do Rio de Janeiro, e veja, ela está aqui, o Real Gabinete Português de Leitura, aqui está o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a Igreja Nossa Senhora da Candelária, ao redor da Rio Branco estava a Catedral Metropolitana aqui embaixo, alguns ícones do Rio de Janeiro, né? Exatamente, exatamente. E essa avenida, atual Avenida Rio Branco, foi uma delas. Exato. Entre outras, fala-se da Avenida Central também. Enfim. Então, essas pessoas, basicamente descendentes, né, de gente escravizada. Na medida em que é atingida por essa política, né, do Pereira Passos, esse pessoal vai para onde? Esse pessoal começa a ir para os mesmos lugares para onde tinham começado aí e suas famílias, que tinham guerreado contra o Belo Monte 7 anos antes. Vejam como as coisas se conectam. Né? Contra o Belo Monte de Antônio Conselheiro, 1897. Né? Muita gente foi para a guerra contra o Belo Monte porque teve a promessa do governo de que, quando voltasse, receberia recursos e terreno para a construção das suas casas. Quando voltaram, não receberam coisa nenhuma. Receberam foi a licença para ocupar um morro, o Morro da Providência. Aliás, alguém aqui do nosso bate-papo fez uma referência ao Morro da Providência, né, já fazendo o link com a nossa conversa de hoje, dizendo que é originária, a pessoa diz ser originária deste Morro da Providência. Pois é, e as pessoas vão fazer seus barracos no morro e vão dar a esse conjunto de habitações feitas basicamente de madeira. E madeira, Mauro, sabe em que? E madeira e entulho, boa parte desse material vindo de quê? Vindo dos cortiços que os prefeitos estavam começando a derrubar. Materiais das casas que estavam sendo derrubadas, utilizadas agora na construção daquilo que será a favela. Então, você passa de um Rio de Janeiro de cortiços para um Rio de Janeiro de favelas. Uhum. Sem que os cortiços tenham desaparecido, óbvio, porque se você não mexe na estrutura do problema, você mexe só
só na fachada, só na decoração, obviamente você não enfrenta o problema, né? Então... E as favelas do Rio, então, elas têm uma vertente dupla. A vertente, então, daqueles... Uma parte expressiva deles, havia brancos pobres também, mas uma parte expressiva deles gente preta feita escrava, que foi lutar contra Antônio Conselheiro, com a promessa de ganhar seu pedaço de terra, ganhar seu chão no Rio de Janeiro. Então, essa é a primeira, né? E quem foi recebendo uma promessa de ir para a casinha ganhou um pedaço do Morro da Providência, né? Um pedaço enorme. Vai para o morro, vai para o morro. Vai para o morro. Então, é a convergência dos abandonados da guerra contra Canudos, contra Antônio Conselheiro, com os expulsos dos cortiços da cidade. Um processo que já vinha desde, pelo menos, o Barata Ribeiro. Tudo está acontecendo no Rio de Janeiro. Uhum. E o resultado, pelo menos assim, esquematicamente, é que você tem radical segregação, ao final. Embaixo, você tem a cidade bonita, a cidade das avenidas e das praças, e alguém fez a observação devidamente gradeadas, né? E nos morros você tem essa população que não deve, essa população que não presta, essa população que a gente gostaria que não existisse, né? Mas essa população desce o morro, desce porque trabalha na casa do senhor, trabalha na casa do político, trabalha, enfim. Mas espacialmente você tem esse modelo de duas cidades. E aí o que o governo brasileiro pode fazer? Pode vender a imagem do Rio de Janeiro como uma cidade branca, como uma cidade higienizada, como uma cidade em cujo porto, Mauro, os navios podem parar, porque havia também isso. Né? Você conhece o Rio de Janeiro, você conhece ali a zona portuária. Né? A zona portuária, ela tem vários morros, né? E que são ocupados por comunidades populares até hoje. Até hoje. Né? Mas antes de que os morros fossem ocupados, o que tinha era um conjunto de bairros em que vivia um contingente, justamente, descendente da escravidão, né? Muito significativo. E o que se dizia na Europa, Mauro, é que um navio que quisesse fazer turismo na América do Sul devia passar direto pela costa brasileira e parar em Montevidéu. Porque em cidades como Rio de Janeiro, Salvador e outras, havia tanta peste, olha aí, estamos chegando no assunto, havia tanta doença que marinheiros e passageiros destes navios morriam quando ancoravam aqui. Então, um país que quisesse atrair investimentos externos. Você já ouviu essa expressão? Opa! Você já ouviu essa expressão? Opa! Para atrair investimentos externos e vender uma imagem do Brasil no exterior, o governo precisava limpar o Rio de Janeiro. Precisava higienizar o Rio de Janeiro. E aí você tem, então, uma combinação de muitas coisas que acontecem. Né? Você precisa jogar essa população descendente, né, de antigos escravos e escravas, pessoas escravizadas, né, para longe, para os morros, né? Mas você precisa também, né, limpar a cidade das pestes, né, das doenças, né, pelas quais a capital do país era conhecida no exterior. Entre essas pestes estava uma chamada varíola. Mas, no fim das contas, né, havia as epidemias de febre amarela, de peste bubônica, e a varíola foi a terceira entre as epidemias ali daquele momento, né,
enfrentadas pelo distintíssimo doutor Oswaldo Cruz, né? Na medida em que ele se tornou o responsável pelo Departamento de Saúde Pública e foi investido de plenos poderes para agir com os recursos e os meios necessários para alcançar, né, este objetivo. Então, o pessoal diz que o Rio de Janeiro foi tomado por uma dupla ditadura. É a ditadura habitacional do Pereira Passos, né, a ditadura do põe abaixo, do Pereira Passos, e a ditadura sanitária do Oswaldo Cruz. Essa combinação, ela se revelaria explosiva. Né? Ela se revelaria explosiva, né? E redundaria, né, na chamada revolta da vacina. Então, na primeira metade, nos primeiros 20 dias de novembro de 1904. Vamos só para efeito de contexto e também da nossa memória coletiva, que nesse momento, quando a gente fala de epidemia no Brasil, lá no início do século XX, a gente vem logo à nossa mente a gripe espanhola. Nós não estamos tratando da gripe espanhola. A gripe espanhola é um fenômeno que tem semelhanças com a pandemia do coronavírus. Foi uma pandemia também. A varíola não foi uma pandemia, mas que chegou... quase 20 anos, 15 anos de 1918 apenas. Isso. Então, esse processo todo que o Pedro está descrevendo não tem relação com a gripe espanhola, que foi outro processo, outra situação, outra crise, uma crise sanitária bem diferente dessa de 1904. Exato. E, no fim das contas, era preciso livrar o Rio de Janeiro da pecha de ser o túmulo dos estrangeiros. Era uma expressão que se usava para caracterizar o Rio de Janeiro há muito tempo. O túmulo dos estrangeiros. Ou seja, para você vender o Rio de Janeiro, atrair investimentos, né, era preciso resolver o problema. E qual era? Qual era, basicamente, o problema? Era duplo. A cidade era feia, suja, habitada por gente classificada à época, Mauro, como classes perigosas. Essa era a expressão usada nos debates, na imprensa. A descendência da escravidão era tratada assim, era considerada uma classe perigosa. E perigosa por quê? Perigosa por conta dos seus hábitos, né? E esses hábitos tornariam essa gente propensa a propagar as doenças, e perigosa porque, não tendo condições de trabalho, né, não tendo trabalho, né, se dedicariam, sempre segundo o discurso dominante, à vagabundagem e ao crime. Então, as classes perigosas. Você tem que resolver esse duplo problema representado pelas classes perigosas. Só assim o Rio de Janeiro deixaria de ser o túmulo dos estrangeiros e os navios voltariam a parar aqui e não seguir direto para Montevidéu ou para Buenos Aires. Dá para entender a expressão racismo estrutural, né? Ela tem origem, ela tem biografia. Eu acho que não dá para entender, não. Acho que não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Nada. Bem, dia 31 de outubro, o decreto da vacina obrigatória contra a varíola é promulgado, a lei é preparada pela equipe lá do Oswaldo Cruz, né? Sem maiores explicações, sem maiores determinações, sem maiores esclarecimentos prévios, né? Assim como o Pereira Passos tinha carta branca para derrubar o que julgasse necessário para o seu projeto de modernização do Rio de Janeiro, assim também, né, o Oswaldo Cruz, né, se via investido de poderes para aplicar, da maneira que fosse, né, o que ele chamava de humana lei. E aí você tem a regulamentação dessa lei no dia 9 de novembro. Aí as pessoas se deram conta de que
teriam de ser vacinadas, submetidas a vários exames, né? Quem se recusasse teria que pagar multa, seria demitido dos seus empregos, né? Não poderia colocar, as crianças não poderiam ir à escola, né? Então, uma série de restrições que depois entraram, né? Por exemplo, eu me lembro quando eu entrei na escola, a pré-condição para eu entrar na escola é que eu fosse vacinado. Eu me lembro, né? Inclusive da vacina contra a varíola, ainda recebi lá aquela picadinha lá, várias vezes no ombro, enfim. A boa parte da questão tem a ver com a truculência com que, né, essas medidas foram determinadas e aplicadas, porque as pessoas, os agentes sanitários entravam nas casas das pessoas sem pedir licença e com aquela arrogância muito claramente mostrada na charge, né, do Oswaldo Cruz arrastando a pessoa pelo pescoço, puxando, né, a pessoa pelo pescoço com uma corda, como se puxa um cavalo, né? Então, as pessoas tratadas como se animais fossem. Por outro lado, Mauro, e aí entra um componente muito importante, né? Havia oposição à vacina. E essa oposição, ela se baseava em muitos fatores. Então, havia gente ilustrada, por exemplo, um tal de Rui Barbosa, todo mundo já deve ter ouvido falar. Um tal de Olavo Bilac, poeta, celebrou a vitória contra o Belo Monte em poemas execráveis, diga-se de passagem. Mas figuras ilustradas eram contra a vacina. Por quê? Porque elas entendiam que o decreto governamental agredia a liberdade pessoal. A pessoa agora é obrigada a tomar vacina. Hoje a gente tem coisa parecida, né? Pessoas que se recusam a usar máscara. Em nome de quê? Em nome da liberdade pessoal, não é não? Sim. As conexões aí. Gente chique, né? Contra a vacina. Depois havia muita gente que estranhava, que história é essa? A vacina é feita com elementos do próprio vírus ou dos efeitos que o vírus produz. Como é que você colocar algum elemento relacionado ao vírus vai curar da doença? Né? Nós vamos voltar a esse assunto, porque ele é fundamental. Né? Depois havia gente, Mauro, que dizia, mas por que vacinar todo mundo? Aliás, por que vacinar? Se, diz a observação geral, a doença se espalha principalmente entre os pobres. Se espalha em condições de insalubridade, diríamos hoje. Então, manda esse pessoal para longe e o problema se resolve. Não é necessário mais este investimento do Estado. O pessoal criticou o investimento do Estado, Mauro. Já ouviu falar da história de Estado mínimo? Uhum. Não tem que se ocupar com a saúde? O pessoal está defendendo isso. Não, a vacina não, isso aí é gasto do governo. Para quê? Isso é um mal que atinge só os pobres. Então, eles se eliminam. Né? E vão fazendo... Né, exatamente o discurso de um dos maiores representantes do que é a elite brasileira, que é o presidente dessa XP. XP é a maior corretora do Brasil. O nome do sujeito é Guilherme Benchimol. Em maio, ele falou o seguinte: está indo tudo muito bem. Está indo tudo muito bem. O pico da doença já passou quando a gente analisa a classe média e a classe alta. O problema é que o Brasil tem muita favela. Exatamente. Gente, isso não é caricatura, não. Isso é o que ele falou. Essas são as frases dele, não? Então, vocês veem que a elite brasileira continua exatamente a mesma elite ali na pós-escravidão.
Igual. Esse E na pessoal, escravidão. Esse pessoal advogava, o governo não tinha que se preocupar com isso. Bastava fazer a reforma urbana do Pereira Passos, o problema ia se resolver, porque a varíola ficaria, nesta lógica, confinada aos morros. O perigo era que essas pessoas de vez em quando desciam. Mas esse perigo era contornável de alguma forma, o governo não precisaria gastar dinheiro com isso. Bem, aí você tem um outro componente ainda sobre o qual eu não vou me deter muito aqui, porque o nosso tempo corre muito. Nossa Senhora, corre mesmo. Pois é. Estou vendo aqui, quase 1 hora já. Pois é. É que o Rodrigues Alves, que era o presidente do país, era apenas o terceiro presidente civil. Né? Depois de 2 presidentes militares, né? O Deodoro e o Floriano, você teve o Prudente. O Prudente tinha muito pouco, né? Basta ver o que ele mandou fazer com o Belo Monte. Depois você teve o Campos Salles, inventou uma dívida externa brutal, monstruosa para o Brasil, mas que beneficiou enormemente os cafeicultores que ele representava. Aliás, os 3, né, são representantes da burguesia cafeira de São Paulo. Então, o terceiro é o Rodrigues Alves. Né? E você tem uma ala militar saudosa dos tempos em que a República era governada pelos militares. E esse pessoal quis aproveitar a situação de resistência popular a essa atitude draconiana do governo, né, em relação à vacina, para dar um golpe de Estado e derrubar o Rodrigues Alves. Então, tem esse elemento também, que faz lembrar o cenário da guerra contra o Belo Monte. Boa parte da guerra do Belo Monte se explica por conta da disputa entre os setores militares e os setores civis, né, que estavam associados para a proclamação da República, mas que agora divergiam, né, na condução dos rumos do país neste novo regime. Bem, esse é um outro elemento. Isso leva, por exemplo, a dissolução da Escola Militar da Praia Vermelha, né, porque eles tentaram efetivamente dar um golpe. Esses militares adoram golpe. Adoro. Gosto. Eita. É o trabalho deles aqui no Brasil, é dar golpe de Estado. Pois é. É importante ter em mente que o Rodrigues Alves é algo como mal comparado. Ele é um João Dória, um representante do que há de pior na elite paulista, né? Do que há de mais. Aliás, Mauro, você falou desta figura contemporânea. Eu me lembrei dela quando preparava aqui o conteúdo para a nossa conversa, porque há notícias de que nas demolições ordenadas pelo Pereira Passos, muitas casas foram derrubadas com pessoas dentro. Uau! Qualquer semelhança com o que foi feito na Cracolândia 2, 3 anos atrás, logo no primeiro ano da gestão desta figura. Quando ele era prefeito. Quando ele era prefeito, exatamente. Houve imóveis lá que foram lacrados, que foram derrubados com pessoas dentro. Isso. Agora, para que você tenha uma ideia, essa questão do Rio de Janeiro não era uma questão local, era uma questão nacional. Foi um dos principais temas da presidência do Rodrigues Alves, a reforma urbana do Rio de Janeiro. Era um tema central. No discurso de posse dele, atravessou o mandato do Rodrigues Alves, que ironicamente viria a morrer lá na gripe espanhola, né? Exatamente. E tinha perdido, mas ele tinha essa obsessão também, porque ele havia perdido uma filha para a febre amarela. Tá. Né? Então, mas a longa duração dos modos da elite brasileira é um negócio impressionante. Né? Bem, o tempo corre, né, Mauro? Aí vamos ver quanto tempo você vai me aguentar, porque eu separei um monte de coisa aqui para comentar. Te aguento mais uma meia hora, pelo menos. Te aguento o tempo inteiro. Se quiser fazer mais uma aula, a gente faz. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu mencionava a coisa do golpe, né? Os militares que tentaram se aproveitar
da resistência popular e derrubar o presidente civil, né, para reimplantar o jeito florianista de governar. O golpe não deu certo, a escola militar da Praia Vermelha foi dissolvida, enfim, mas os protestos continuaram e levaram a que o governo revogasse o decreto assinado preparado pelo Oswaldo Cruz, né, determinando a vacinação obrigatória. Oswaldo Cruz fica muito chateado, fica muito decepcionado, mas, no fim das contas, se acerta ali com o governo e permanece na gestão das questões relativas à saúde pública, e ele depois vai poder, inclusive, de maneira bem triunfalista, dizer: está vendo, eu estava certo, porque o surto de varíola cresceu muito no Rio de Janeiro, né? E aí, aos poucos, a vacina foi ganhando aceitação e foi sendo aplicada, né, até muito recentemente. Né, você foi vacinado contra a varíola, eu fui também. Não sei se ainda hoje se aplica vacina contra a varíola, acredito que não, porque parece que o vírus foi extinto em nível mundial, se não estou enganado. Né? Enfim, se alcançou o objetivo, né? Mas isso tudo foi feito à base de muita truculência. Muita truculência. E fazia parte de um projeto, né, e as pessoas entendiam muito bem, né, que o que estava em jogo não era a saúde pública. Não era uma preocupação com a saúde da população. Isso estava imbuído de uma perspectiva política em que os setores que se amotinaram tinham clara consciência de que eram mal vistos pela elite que queria vaciná-los. A tal ponto, Mauro, que no linguajar comum do Rio de Janeiro, nessa época, o verbo vacinar ficou associado a estropiar. Não é à toa que o Oswaldo Cruz vai aparecer naquela charge, né, com jaleco, com a inscrição "o esfolador". Ou como aquele que penteia grosseiramente o cabelo de alguém que mora na favela, no morro, com o intuito de alguma maneira branqueá-lo, né, alisar o cabelo e minimamente apresentá-lo, né, com alguma característica da raça branca. Mauro, só que a diminuição da tensão que você esperaria que acontecesse com a suspensão do decreto da vacinação obrigatória não aconteceu. Porque aí a repressão bruta mesmo do governo atingiu níveis ainda maiores. Houve confrontos na cidade, né? A outra imagem que você mostrou no início, né? Do bonde virado, né? Isso faz parte dos conflitos que aconteceram ali nos primeiros dias de novembro, do dia 10 para frente, né? Mas depois que o decreto foi suspenso, aí a repressão começou para valer, inclusive porque a população julgou bem, nós conseguimos o nosso intento e ela se desmobilizou. Pois aí os bairros populares foram atacados sem dó nem piedade, principalmente os bairros da zona portuária. Foram atacados a partir de navios ancorados na Baía de Guanabara. Dezenas, centenas de pessoas foram presas, basicamente pessoas negras desses bairros populares. Foram levados para ilhas. A famosa Ilha das Cobras foi um desses destinos. E de lá, Mauro, e quem nos acompanha, abra bem os ouvidos. Essas pessoas foram levadas para uma viagem sem volta, para o Acre. Para o Acre, o comprado território do Acre. Tinha sido comprado em 1903.
junto a Peru e Bolívia. Mas ainda havia ali disputas, demarcação de território, era o ciclo da borracha. Então, você tem seringueiros, migrantes do Nordeste que foram para lá tentar a vida, né, lutando com as populações originárias. Para lá foram levadas centenas de pessoas e despejadas lá, para não poderem voltar. Esse foi um dos saldos, além dos mortos, né, pela violência estatal. Então, a cidade recebeu, quer dizer, a revolta recebeu um preço, uma repressão duríssima, duríssima. E anota um historiador, aqueles 3 que eu cito na bibliografia e cuja leitura eu recomendo imensamente a quem se interessar pelo Rio de Janeiro daquela época, que é o Sidney Chalhoub. Ele diz: os bairros metralhados e bombardeados foram principalmente os bairros em que se encontravam os terreiros de candomblé. E aí a gente chega a um outro ponto fundamental da nossa reflexão aqui. As vítimas desta repressão foram principalmente pessoas pretas. Uma das lideranças ficou conhecida, deixe-me localizar o nome aqui, ele ficou conhecido como Prata Preta. Há, inclusive, um bloco de carnaval que homenageia essa liderança, um fulano chamado Horácio José da Silva, que era um capoeirista e era um estivador. Né? Ele liderou os revoltosos na barricada do bairro da Saúde, está justamente próximo ali da zona portuária. E esse bairro foi um dos mais bombardeados, né, na repressão, né, que a revolta acabou suscitando. Ele foi um dos que foram deportados para o Acre. Há um outro, deixa eu ver se eu localizo o nome dele aqui, Vicente de Souza, também uma liderança negra, e embora num filme que trata desses assuntos ele apareça como se fosse um branco, mas porque ele era médico. E aí não passou pela cabeça do cineasta que um preto pudesse ser médico. Né? Então ele é representado por um ator branco, né? É Vicente de Souza. Pedro, essa coisa do racismo é um negócio... Ele penetra nas menores células da estrutura, da composição desse país. É um negócio chocante. Pois é. Quer dizer que o diretor de cinema pega lá um herói da resistência preto e transforma no branco. Pois é. Pois é, pois é. E ele se apresentava como positivista, republicano e socialista. Uau. E ele era muito ligado a um círculo das classes operárias, era uma entidade, tratava de congregar, né, o operariado urbano ali do Rio de Janeiro. A gente vai ter que tratar disso daqui a uns 2 ou 3 encontros, né, quando a gente tratar das greves de 1917. Mas eu vou fazer um histórico, aí eu quero falar dessas organizações operárias que já começavam a acontecer na virada do século XIX para o XX. Né? Então, este círculo, né, das classes operárias também estava na resistência, né? Mas o que tudo isso aparece nos manuais é que era um bando de gente ignorante frente aos iluminados, né, representados pelo Oswaldo Cruz. A questão é, Mauro, que o problema era muito mais complicado.
Primeiro, essa ideia de uma vacinação obrigatória contra a varíola não era novidade no Brasil. Isso também é uma coisa que as pessoas, em geral, não sabem. Quando é que surgiu a vacina contra a varíola? Ela surgiu no final do século XVIII, na Inglaterra. Um tal de Dr. Jenner. Ele criou a vacina a partir de uma observação feita por gente camponesa. E a observação era a seguinte, Mauro: quem ordenha vaca não tem varíola. Essa era uma observação, né? E ele escutou, esse doutor aí, escutou isso de um camponês, uma figura do mundo camponês da Inglaterra, de que quem ordenhasse a vaca desenvolvia umas rachadurazinhas nos dedos e umas feridas, das quais saía pus. Mas essas pessoas, dizia a observação popular, não tinham varíola. Então, surgiu a ideia do Jenner de fazer o quê? De pegar das vacas, um material, da teta da vaca, um material que pudesse ser inoculado, que pudesse ser aplicado nos ombros das pessoas, e, através disso, você teria a propagação de alguma coisa que existia na vaca, mas não havia no ser humano, mas que produziria o efeito de impedir que a varíola acometesse a pessoa que recebesse. Daí o nome vacina. Vacina vem de vacum, em latim. Vaca. Vem de vaca. Exatamente daí. Ora, a vacina, e aqui é importante guardar o nome, vacina. A vacina, Mauro, chegou ao Brasil já no início do século XIX. Portanto, você já tem, até o tempo que a gente está comentando aqui, 100 anos de utilização desta vacina, em vários cantos do Brasil, particularmente no Rio de Janeiro. Então, a vacina não é uma novidade inventada no Brasil pelo Oswaldo Cruz. Essa é a primeira coisa a ser observada. A segunda coisa a ser observada é que havia tratamentos populares para o enfrentamento da varíola, que datavam de milhares de anos. Então, e basicamente, eu não sou especialista no assunto, mas basicamente a ideia era essa. As pessoas já tinham observado que havia varíola e varíola. Ou seja, a varíola que levava à morte e varíola que se desenvolvia de maneira branda, que deixava apenas aquelas bolhas, que são próprias da doença, mas a pessoa não morria. Então, desde muito tempo, milhares de anos, há notícias disso na China, na Índia, na África, e a África vai ser muito importante na conversa, já havia a ideia de que, depois que aquelas bolhas parassem de se desenvolver e começassem a secar, era possível retirar o material que estava no interior daquela bolha, a coisa começava a secar, virava uma espécie de pó. E esse pó podia ser aplicado às pessoas. Em algumas práticas, se jogava esse pó no fundo do nariz. Então, alguém pegava um canudinho com o pozinho na ponta e assoprava o canudo para que o pó fosse lá para o fundo do nariz da pessoa. Outros inventaram um modo de você arranhar a pele e ali colocar esse material. Esse processo era chamado de variolização. Que legal, meu. E isso vem
de muitos anos, de milhares de anos, milhares de anos. Vocês vão encontrar isso muito bem explicado na obra do Chalhobes, no capítulo específico sobre este tema, porque ele trata de outros temas de doenças e epidemias no Rio de Janeiro. Você é um entusiasta desse autor e desse livro, né, Pedro? Esse autor ele é espetacular, ele tem uns 5, 6 livros cuja leitura é indispensável se você quiser conhecer o Rio de Janeiro popular de fins do 19 para o 20. Ele tem um livro chamado Trabalho, Bar e Botequim, para a vida da classe operária no Rio de Janeiro nesse tempo. Você tem esse da vacina aí? Hã? Você tem esse da vacina aí? Tá aqui. Ah, legal. A de Febril. E sobre o tema que a gente está tratando aqui, ele trata no capítulo 3. Mas ele tem outro sobre as lutas de pessoas escravizadas pela liberdade, a abolição alcançada pela luta e não por uma concessão, né? Um livro chamado Visões da Liberdade, é muito importante. Ele tem um livro sobre Machado de Assis como historiador do Rio de Janeiro, como alguém que tem olhos perspicazes para entender a cena carioca, né? Justamente desse tempo, né? Do fim do século XIX. É um autor cuja leitura é... A indicação do livro está na descrição do vídeo, tá, gente? Imprescindível. Né? Entre outras obras importantes. Bem, eu dizia que tudo isso está muito bem explicado lá no trabalho dele. Né? Então, havia a variolização e havia a vacinação. E aí, Mauro, é necessário levar em consideração outros fatores que vão junto. Vou ver se eu consigo resumir a coisa. Vejam, a prática da variolização era muito difundida na África e ela veio para o Brasil. Então, não é verdade que simplesmente a população negra ela estava desregrada a ponto de a varíola se difundir no meio dela sem nenhum controle. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Além disso, Mauro, havia, no mundo das religiões de matriz africana, havia um orixá da varíola. Eu quero achar o nome dele aqui, que ele me fugiu agora. Não podemos? Mas como é que a gente vai deixar de citar o orixá da varíola? Eu vou procurando aqui e eu vou achar o nome. A gente vai falar... Babaluayê. Omolu. Ah, Omolu? Omolu, orixá da varíola. Tá. Ah, Omolu, perfeito. E o Roger Bastide, o grande sociólogo, ele faz uma observação preciosa, o Chalhobes explora essa observação que o Roger Bastide faz. E o Roger diz o seguinte: se o africano, de um lado, teme o Molu, que é o orixá da varíola, sabe, por outro lado, que seus sacerdotes podem, por meio de sacrifícios apropriados, conjurar as epidemias do país. E aí, na nota de rodapé, o Bastide diz: isto se traduz, ao que parece, pela descoberta da vacina antivariólica. E aí o Bastide confundiu as bolas. Por quê? Porque ele diz que a tal descoberta feita pelos africanos é diferente da vacina inventada pelo inglês lá, né? A vacina inventada pelos africanos consistia em tomar um pouco do pus das feridas para vacinar os sadios. Então, era uma passagem do pus humano para uma pessoa sadia para que ela não se contaminasse. O Bastide diz: o pessoal trouxe isso da África. Mas isso não é a vacina, né? Ele confundiu os termos ali. Sim. Isso nada tem a ver com a prática inventada pelo Jenner e trazida ao Brasil, né, desde lá.
Mas aí entra o último elemento, Mauro, que é o elemento da cultura popular, da cultura religiosa. O Olorum, ele é o senhor da varíola. Mas ele é também aquele que, por meio de sacrifícios, isso é o Bastide falando, por meio de sacrifícios apropriados, ele é capaz de livrar a pessoa da epidemia. Então, havia uma crença em torno da doença, acompanhada da prática médica, mas da medicina popular. Uhum. Então, essa dinâmica que atravessa o século XIX está na origem daquilo que Oswaldo Cruz e Companhia Limitada vão chamar de obscurantismo e de vacinofobia. Inventou-se essa palavra, vacinofobia, o medo da vacina. Este medo estava associado a quê? Ao fato de que a vacina não tinha resultados garantidos. Até hoje, né, você tem situações em que a vacina produz efeito colateral que pode levar à morte. A gente sabe disso. A gente se vacina, mas sabe que esses efeitos existem. E, principalmente, Mauro, a vacina representava uma intervenção da ciência racionalista, positivista, no universo de referências da cultura popular religiosa de matriz africana, diz o Bastide e o Chalhoub, mas não só, também vinha do mundo católico. Não sei se nas suas aulas de teologia, Mauro, apareceu um decreto do Papa Leão XII, menos famoso, né? Não do 13, do 12. Sim. Início do século XX, do século XIX, perdão, em que ele proibia os católicos de tomarem a vacina. Ah, não tive, não sabia disso. Em inglês lá. E ele dizia nesse decreto: quem quer que recorra à vacina deixa de ser filho de Deus. A varíola é um juízo de Deus. A vacina é um desafio lançado ao céu. Então, isso não é só coisa de religião atrasada, de gente primitiva, não é? Como gostavam de dizer, né, os arautos, né, da modernidade branca e excludente. Isso vinha também do mundo católico. Né, do mundo católico. Eu não tenho elementos para avaliar que efeitos essa determinação do Papa Leão XII terá tido aqui no Brasil, mas que isso existiu. Então, havia, e a gente já tratou disso em outros encontros, né? Essa relação, né? O entendimento de que a doença tinha algo a mais do que a ver com um problema orgânico, né? Mas remetia ao mundo divino, ao mundo espiritual. O Chalhoub, que escreve de maneira muito bem-humorada, ele conta, Mauro, que numa procissão de santos, feita no Rio, santos do ideário católico, né? Feita no Rio de Janeiro, lá de 1850, alguma coisa, sobrou um andor de São Benedito para ser carregado, e só havia pessoas brancas disponíveis para carregar o andor. Mas São Benedito é um santo preto, né? Aí ninguém se dispôs a carregar o andor do santo, porque onde já se viu gente branca carregando andor de santo preto. Coisa feia, coisa horrível. No ano seguinte veio uma epidemia de febre amarela, um surto de febre amarela, né, na cidade, que na procissão do ano seguinte estava todo mundo carregando a imagem do santo. Porque se entendeu que a febre amarela assolou a cidade porque ninguém se dispôs a carregar o andor do santo. Então, havia essa relação, né, que tem matriz, né, no mundo cultural popular africano, mas também no mundo católico, do catolicismo popular de maneira geral, né?
Bem, a vacina representava uma agressão também a esse modo de ver o mundo. Né? E a turma sanitarista lá do Oswaldo Cruz não queria nem saber dessas coisas. Tudo superstição, tudo manifestação de atraso, coisa retrógrada, de retrocesso que nós temos que superar, porque, afinal de contas, a gente tem que vender o Brasil, né, para os investidores estrangeiros, para o turismo, etc, etc, etc. Então, a conclusão a qual o Chalhoub nos conduz, na sua reflexão muito bem articulada, é a seguinte: as pessoas não estavam revoltadas contra a vacina pela vacina. É bom não esquecer que já havia práticas populares integradas, né, saberes populares, práticas populares integradas ao universo cultural, religioso dessas pessoas, né, que, mal ou bem, davam conta, né, de proteger da varíola. Se com a mesma eficácia ou menor eficácia, isso é possível, obviamente, discutir. Mas o que o Chalhoub nos faz perceber é que os setores envolvidos na revolta percebiam que a vacina representava mais um passo na destruição do modo de vida dessas classes vistas como indesejadas na cidade. Então, vai dizer um outro autor que também eu citei na bibliografia, né, o Nicolau Savchenko, um grande historiador. Ele vai dizer: essas maravilhoso. Voltam contra a história, não é voltar contra a vacina. Né? Um outro autor também citado na bibliografia, que é o José Murilo de Carvalho, ele vai dizer: as pessoas se percebem agredidas, né, em valores morais que elas cultuavam. Mas, principalmente, agora é a insistência do Chalhoub, as pessoas que foram às ruas, que resistiram, né, naquele momento, elas estavam agindo e reagindo numa situação em que elas se viam indesejadas na vida. Elas viam a cidade se modernizar, mas a lógica da cidade não mudava. A expressão que ele usa, uma modernização sem mudança. Antes nós tínhamos os amos e senhores, agora a gente tem as diligências policiais. Antes nós tínhamos os escravos, agora a gente tem as classes perigosas. Mudaram-se os termos, mas os modos das relações não se alteraram. A cidade se moderniza, radicalizando a segregação, expulsando a gente pobre dos espaços visíveis. E aí, isso me faz lembrar, Mauro, e eu confesso que garanto que estou terminando, isso me faz pensar na lógica de urbanização e de modernização das cidades vividas no Brasil ao longo do século XX. Três exemplos apenas. Rio de Janeiro, anos 40, 50, gestão do prefeito Carlos Lacerda e a construção do aterro do Flamengo. As classes perigosas e populares ali daquela região são expulsas dali, Glória, Catete, Flamengo, e são mandadas, não para os morros já estão ocupados, são mandadas lá para o fim do mundo, numa região chamada Cidade de Deus. Esse bairro é construído para isso. Né? Dezenas de quilômetros do centro da cidade. Lugar onde o turista nunca vai. Esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, São Paulo, anos 80.
Você estava em São Paulo, eu também estava. O Jânio Quadros manda derrubar, não sei agora se era um cortiço ou era uma favela, que se encontrava, Mauro, como é que eu vou localizar isso? Ali onde hoje aparecem uns arcos, na confluência entre o eixo leste-oeste e a Avenida 23 de Maio. É Bexiga ali. Por ali. Não sei se você se lembra, se você localiza. Ali havia ou uma favela ou um cortiço, conjunto dessas casas habitações populares, que o Jânio Quadros mandou despejar, né? E aí, no que derrubaram aquelas habitações que existiam ali, apareceram esses arcos mais antigos, ali perto do Hospital da Mulher. Que se voltam para a Avenida 23 de Maio, acho que é a região do Bexiga. Exatamente. Não sei se você se lembra de como era antes. Aí, mas, nossa, que bonito! Ah, ficou bonito, claro que ficou bonito. As custas do despejo de pessoas que, se não me engano, foram mandadas para a periferia extrema da Zona Leste. Alguns anos antes, o Maluf tinha mandado construir conjuntos habitacionais no extremo da região metropolitana, não é nem da cidade, da região metropolitana de São Paulo, né, para mandar para lá pessoas que viviam em cortiços e habitações precárias no centro da cidade de São Paulo. Terceiro e último exemplo, o Pelourinho de Salvador. Na reforma, na revitalização, olha o nome chique que as pessoas usam, feita de parte do Pelourinho, pela turma de quem? De Antônio Carlos Magalhães. Grande parte da população que morava nessas casas seculares foi também sumariamente despejada, né, e mandada, e aí eu não tenho o destino, mas certamente para lugares longínquos, distantes. Por quê? Porque essa gente não cabe na cidade bonita que se quer vender para o turista ou para atrair investimentos externos, como já dizia na época dos nossos acontecimentos de hoje aqui, né, o presidente Rodrigues Alves. Enfim. Podemos ter certeza que agora, no século XXI, no momento de novo ciclo de expansão econômica, que haverá, um dia haverá, as elites tentarão fazer o mesmo nos centros das grandes cidades do país, que são centros, em geral, deteriorados, né, ocupados pelos mais pobres, encurtiçados. Então, nesse novo ciclo de expansão, não tenho dúvida. É o Centro Velho de São Paulo, o Centro Velho do Rio, está lá, está construído, equipamento social está lá, é só reformar e ocupar pela classe média ascendente, pelos ricos, por grandes empreendimentos, e aí mais um ciclo de expulsão acontecerá. Né? Exatamente. Porque essa tem sido a lógica da urbanização, né, no Brasil, né? Certamente em outros cantos do mundo, só que no Brasil isso aconteceu de maneira muito mais brutal. Quem diz isso não sou eu, é um grande historiador, chama o Eric Hobsbawm. Uhum. Ele diz que em nenhum lugar do mundo o processo de urbanização aconteceu de maneira tão truculenta como no Brasil do século XX. Isso que a gente está vendo, está comentando hoje, é uma cena, né, dessa longa luta. Por outro lado, e aí, última frase, a gente tem muitos movimentos populares, os movimentos de sem-teto, que justamente vão tratar de ocupar esses espaços. Então, a gente já tratou disso aqui, né? Ocupações de edifícios abandonados por uma razão ou por outra, né? Por grupos organizados. Né? Agora, se a lógica da exclusão prevalece, né, a luta tem que continuar. Maria Sá Xavier está lembrando aqui, está dizendo que esse novo processo
de ocupação dos centros das cidades é o processo chamado de gentrificação, né? É esse processo de expulsão das gentes para a instalação da lógica do capital nos centros velhos das capitais, das grandes cidades aqui do Brasil. Mas há luta. Há luta. Haverá Mas há luta. Boulos que o diga, né? É isso aí. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Bom, eu não saudei hoje quem estava na nossa transmissão ao vivo. Agora são 18 horas e 35 minutos na transmissão ao vivo do canal Paz e Bem. Retransmissão nesta terça, a partir das 5 horas da manhã, na Pós TV 247. Não saudei por um motivo. A gente fez uma abertura alongada por conta da novidade do curso, do livro de Canudos, enfim, teve uma alongada. Mas quero saudar todo mundo que veio, que participou dessa aula de retomada do curso Retalhos da Nossa História. Muita gente mesmo. Eu não vou mencionar, senão nós vamos alongar ainda mais. E eu ainda tenho um assuntinho para tratar, um assunto importante para tratar com todo mundo, mas sintam-se todos e todas muitíssimo bem acolhidos e chegados. Foi realmente uma aula fantástica. Pedro estreou em grande estilo, reestreou em grande estilo o seu Retalhos da Nossa História. O que eu quero informar todos e todos? Qual é o caminho que nós vamos percorrer? Tá? O projeto do Pedro, o programa provisório, com o Pedro é sempre provisório, porque a gente vai emendando, vai costurando, vai amarrando, vão aparecendo novas frentes. Eu mesmo já tive uma ideia aqui que vou conversar com o Pedro para a gente fazer, que não está no programa original, mas a ideia são, inicialmente, 15 encontros. Quais serão eles? Estamos falando, então, da história do povo brasileiro no século XX agora. O nosso tema é a parte final do Retalhos da Nossa História. Então, hoje, Revolta da Vacina, próximo encontro, Revolta da Chibata, depois 2 encontros sobre o contestado, Quebra de Xangô, as greves de 1917, a que o Pedro já fez referência, do tenentismo à coluna Prestes, os campos de concentração em tempos de seca no Ceará, foi um tema pedido por várias pessoas do Ceará ao longo de todo o curso Retalhos da Nossa História, vamos chegar a ele. Juazeiro, Caldeirão e Pau de Colher, também em 2 encontros. Outro tema muito pedido pelas pessoas, o cangaço, vamos falar do cangaço. Depois, mais 2 encontros sobre ligas camponesas e outras efervescências dos anos 50 e início dos anos 60. Depois, as resistências, na verdade, à ditadura militar, os movimentos contra a carestia. Deixa-me ver aqui que agora estou me dando conta que no que está na descrição do vídeo, nesse instante, eu cortei alguns encontros, mas eu vou já arrumar. Deixa-me localizar aqui quais são esses encontros que eu deixei de lado. Abre aqui, por favor. Eu deixei de lado alguns encontros que o Pedro tinha mandado. Está aqui. Deixa-me ver. Na hora de fazer essa maravilha que é o Ctrl+C, Ctrl+V, eu pulei. Computador, me ajude, por favor. Você tem aí, Pedro? A lista? Não, está aqui. Pronto. A gente parou em movimentos contra a carestia, já no tempo da ditadura militar, e aí o Pedro tem uma aula que ele vai chamar de Novos Personagens de Cena, do movimento operário ao partido, né, ao partido e aos partidos políticos, ali no período da ditadura militar. Depois, de inúmeras lutas, a Articulação Nacional, o MST, como um marco da luta popular no século XX, fundante de toda a nova geração, hoje já nem tão nova assim, mas de toda uma geração de movimentos sociais no país, né? MTST, a versão urbana do MST, a que o Pedro fez referência, é um desses símbolos. E, finalmente, a última aula, o povo brasileiro. Então, vamos nos dobrar sobre o livro, o genial livro de Darcy Ribeiro, que fez uma síntese dessa maravilha que é o povo brasileiro. Eu acho que é isso, né, Pedro? Eu estou com uma proposta aqui de outro tema, a gente conversa depois para ver se incorpora ou não.
Mas Como você já disse que eu sou marcado pela provisoriedade, você já está tomando liberdades, né? Já estou aqui com uma ideia para fazer para você. Mas, enfim, Ótimo. Essa ideia, então, de programação, ela está na descrição do vídeo, para quem quiser saber o que vai rolar em 15, 16, 17, 18 encontros. Mas já está aqui, o Zezito de Oliveira, que é o mentor e organizador de um importante grupo no Facebook de Teologia da Libertação, já está propondo aqui. Mauro e Pedro, importante destacar os movimentos de educação popular no Nordeste, na década de 60. Ei, mas vai chegar um monte... Aqui, a Anne Walsh. E o massacre dos Avacanoeiro. Vai chegar um monte de ideia, a gente vai olhando e vai examinando e vendo a nossa possibilidade. Talvez, de fato, a questão indígena mereça uma aula, mas vamos pensar. Tem umas ideias aqui para a gente fazer. O Tiago diz assim: o Pedro vai retalhando e recosturando esta colcha de retalhos que é a nossa história. Isso mesmo, isso mesmo. Legal, Pedro. Super obrigado pela primeira aula em grande estilo, realmente, a volta do Retalhos da nossa história. Gostei demais, acho que todo mundo adorou. Foi realmente fantástico esse nosso encontro. Obrigado, Mauro. Mas deixa eu terminar fazendo uma pergunta e depois eu me despeço. Claro. Por que será que a Carmen da Silva e seus filhos, Sidney Ferreira da Silva e Janice Ferreira da Silva, mais conhecida como Preta Ferreira, foram presos? Sim. Grande Carmen. Quem sabe, Mauro sabe de quem eu estou falando, nosso pessoal deve saber também. Não é à toa. Né? Ocupação 9 de julho, no centro de São Paulo. Grande Carmen, uma grande líder popular. Por gente do povo, ocupação popular. Esse pessoal foi para a cadeia. Há 100 anos atrás, 115 anos atrás, foram para o Acre. Hoje foram para a cadeia. Obrigado, Mauro. Obrigado por essa retomada. Obrigado a você, cara. E respirar fundo, porque a luta é braba, né? A luta é brava, a nossa amizade é grande também. Obrigado, Pedro. Obrigado a você, paz e bem. Uma boa semana para todo mundo. Até paz e bem, todo mundo. Até o próximo encontro. Então, próximo encontro na próxima segunda-feira, canal Paz e Bem, terça-feira, pós-TV 247. Vamos tratar no próximo encontro da Revolta da Chibata. Valeu, gente querida. Paz e bem. Paz e bem.